No vídeo de hoje eu trago para vocês um monitor para quem quer fidelidade de cor, para quem quer editar vídeo, foto, ter qualidade, altíssima definição, com belas cores, garantindo que o que você vê na tela é o que vai ser entregue para o cliente. Esse aqui, pessoal, é o Samsung Viewfinity S9, competidor direto aí do Apple Studio Display, aquele monitor da Apple que custa uma fortuna e eles são muito parecidos. Quer ver? O design dos dois não preciso nem falar nada, é igual, exatamente igual, então dá o check aí. Quando a gente fala em especificações, esse cara aqui tem tela IPS de 27 polegadas e resolução 5K. São 218 pixels por polegada, ótima definição para ótima qualidade de imagem. O pico de brilho aqui chega em 600 nits de brilho, 99% do padrão DCI-P3, ou seja, para quem vai editar vídeo principalmente, foto, etc, você tem aí um volume de cor muito grande e uma fidelidade dentro desse volume, 100% do padrão sRGB, contraste é 1:1000 aqui, é uma tela IPS, que por natureza já tem cores melhores, claro, uma tela de 10 bits que entrega 1 bilhão de cores. Sabe o que é mais engraçado disso tudo? Tudo isso é igualzinho o Apple Studio Display. O padrão DCI-P3 ali é 1% de diferença, mas basicamente as mesmas specs, então check de novo. Sabe o que é diferente? Preço, galera. Esse cara aqui chegou por 10 mil reais, hoje está 8.500, lembrando que é um monitor de uso profissional pro consumidor final, não é um monitor de referência, mas é um monitor que traz ótima qualidade de cor para quem realmente quer entregar trabalhos com qualidade superior, que é a mesma ideia do Apple Studio Display. A diferença é o preço. O preço base do monitor da Apple é R$ 16.500. Essa tela aqui tem um acabamento mate, ou seja, ela é fosca, enquanto o padrão da Apple é glossy, é brilhante. Se você quiser um acabamento que nem esse, vai pagar R$ 2.100 a mais no monitor da concorrência. Outra diferença, aqui nós temos ajuste de altura, então você consegue ajustar a altura dele. A Apple não traz isso por padrão e se você quiser, são R$ 5.100 a mais. Então para pegar um monitor com as mesmas características do Samsung Viewfinity S9 no Apple Studio Display, você vai precisar desembolsar R$ 24 mil. Bom, não é à toa que quando a Apple lançou, gerou muito barulho. A Samsung viu uma oportunidade e trouxe o Viewfinity S9. É um monitor que nos nossos testes saiu muito bem. Eu testei ele tanto no PC quanto no Mac, mas vamos começar no PC, que é o mundo mais realidade da Samsung e da maioria dos usuários que assistem o mundo conectado. Com resolução 5K, a definição da imagem, do texto, de todo o seu trabalho é incrível. Uma tela de 27 polegadas com resolução 5K entrega uma definição que é absurda, realmente é o ideal para quem trabalha com criatividade, com produção de conteúdo. Aqui a gente usou, por exemplo, para editar vídeos. Usou tanto no PC quanto no Mac para ter uma ideia. O volume de cores, a fidelidade de cores é realmente de cair o queixo, impressiona demais e mostram a que ele veio, realmente para o uso profissional. O brilho de 600 nits não impressiona tanto, mas mesmo assim, para monitor está muito bom. Digo não impressiona tanto porque isso aqui é um Smart Monitor. Aqui você ainda tem um sistema Tizen, um processador. Então, ao mesmo tempo que ele é um monitor, você tem uma TV. E isso traz uma vantagem, porque é um extra a mais que a Apple não traz. Então aqui você, se estiver trabalhando no seu ambiente home office, por exemplo, no mesmo ambiente você já tem um monitor e uma TV, com um botão só você já tem um monte de canais de streaming para assistir TV e você aí sim pesa no brilho, porque 600 nits de brilho, quando você aplicar os efeitos em HDR, e obviamente você tem HDR10 aqui, você não vai ter todos os mesmos níveis de efeito, ele acaba tendo um nível de brilho mais baixo, mas de qualquer forma, como eu falei, é um extra, mas ele se destaca mesmo quando plugado num carinha que nem esse, num MacBook. Afinal, aqui a gente precisa explicar um pouquinho como funciona o MacBook. O sistema macOS foi desenvolvido pensando numa resolução específica, Quad HD, que é 2560 por 1440 pixels. Ele funciona melhor nessa resolução. Quer dizer que ele não vai funcionar em 4K? Claro que não. Funciona. Mas como o sistema foi desenvolvido para essa resolução, quando você tira da proporção que ele tem nativa, você começa a ver um texto ali que tem um certo nível de blue, já não tanta definição, não fica exatamente no mesmo nível de qualidade. E é aí que entra a estratégia da Apple de trazer um monitor em 5K. Porque se você olhar 5K,
é exatamente o dobro da resolução Quad HD. Então ele não tira da proporção. Então você sai de 2.560 pixels na horizontal para 5.120 e você sai de 1.440 pixels na vertical para 2.880. É o dobro da resolução. Então a Samsung seguiu o mesmo caminho. No Brasil, ele é o único concorrente que tem essas características. E essa é a grande vantagem da Samsung. Trafegar muito bem aí pelo campo do PC e também entregar uma solução para a galera do universo de Mac, mas que não quer pagar mais de R$20.000 ou mais R$16.500 na versão básica do monitor da Apple. Mas vamos falar um pouquinho da experiência do uso desse conjunto aqui. A gente nos nossos testes aqui testou no Premiere, obviamente não eu não edito o vídeo, mas o nosso editor Gabriel fez isso. Então a gente usou o Premiere no MacBook com essa tela da Samsung e realmente a experiência é incrível. As cores, a fidelidade, quando você faz o tratamento de cor no vídeo, ele realmente fica muito fiel. Então você tem aqui uma possibilidade de multitarefas, porque você vai usar o notebook, então você vai poder fazer as suas pesquisas aqui e vai editar no monitor de 27 polegadas. Sendo que você pode jogar, por exemplo, alguma linha do tempo para lá, você pode dividir, o Premiere permite esse nível de configuração. Usar o Photoshop aqui também é muito legal, porque você realmente confia na qualidade do que está sendo entregue e trabalhado por você na tela. Então aí eu tô falando dos fotógrafos, por exemplo, que vai abrir aí uma lista de fotos de um casamento e quer garantir que vai entregar a melhor qualidade para o cliente. Ou para uma agência de design, por exemplo, que foi contratada para desenvolver um job, o cliente espera cores fiéis, mesmo para impressão, e você tem isso. Um ponto a ser questionado aí é a questão do Adobe RGB. A Samsung traz isso como N/A no site dela e vendo outras análises eu vi que fica em 95%, então fica um pouco abaixo. Agora, vale ressaltar que o padrão Adobe RGB ele é muito mais amplo que o sRGB. Então, o volume de cores é muito maior, mais próximo do que os nossos olhos enxergam. Isso é muito importante para quem precisa imprimir cores. Quando a gente pensa no sRGB, a gente está falando do padrão RGB de internet, que é aquele padrão de 250 tons no vermelho, no verde, no azul, que combinados formam 16,5 milhões de cores. E quando a gente fala do Adobe RGB, a gente amplia essa escala muito mais e traz aí um valor mais próximo e que se ajusta muito mais com o padrão CMYK, que é o padrão de impressão. Vale ressaltar isso aqui. Falando um pouquinho das conexões que esse cara traz e das possibilidades que ele entrega. Na parte de trás aqui, a gente tem 4 conexões que tem também no Apple Studio Display, ou seja, 3 portas USB-C e uma Thunderbolt 4. Essa Thunderbolt passa energia, passa dados, enfim, é uma porta que consegue fazer a comunicação completa. É como eu estou usando aqui com o MacBook. Mas você também tem um diferencial aqui. Você tem uma DisplayPort Mini. Então, para um PC que não tem uma porta Thunderbolt, você pode conectar via DisplayPort. Claro que talvez você precise de um adaptador, caso a sua placa de vídeo tenha aí só um DisplayPort tamanho padrão. De qualquer forma, é um diferencial. Lembrando que se você usar o DisplayPort para conectar no seu PC, você não vai conseguir, por exemplo, usar as outras portas para transferir dados, diferente do Thunderbolt. Então, quando você tem um Thunderbolt, você está passando tudo, mas ainda funciona como um hub para conectar vários dispositivos, como o seu tablet, seu telefone e carregar isso tudo. Com o diferencial que essa porta Thunderbolt aqui do monitor passa até 96 watts de energia, mais do que o suficiente para carregar esse MacBook M3 Pro aqui, que usa 90 watts. Então, tá tudo certo por aqui. Outro ponto que eu queria destacar é a câmera. Ele vem com essa câmera, olha só, esse módulo aqui instalado. O nome disso é uma câmera 4K Slim Fit, que a Samsung trouxe para fixar em cima do monitor, traz controle de zoom automático que enquadra e segue o objeto, mais ou menos como o Center Stage da Apple, que tem nos iPads e mesmo no Studio Display que eu estou comparando aqui. Então ela é uma câmera que tem boa resolução, tem uma tampinha aqui para você manter a privacidade quando não estiver usando, e você pode usar ou não. Então, por exemplo, tem muita gente que gosta de botar uma luzinha aqui em cima dele, então quando você não estiver usando a câmera, você tira e pode botar aqui. Diferente do Apple Studio Display, que você tem uma câmera embutida aqui na parte da tela. E para acessar todas as configurações e possibilidades que o monitor oferece, tem um botão aqui na parte de trás que eu realmente não achei muito prático. Mas um toque ele aparece, com mais uma vez, abre as configurações e depois disso você tem esse controle remoto que serve tanto como configurações e acesso aos apps da Smart TV, da parte do Smart do monitor, como as configurações aqui, ó, do próprio sistema do monitor. E por aqui você tem várias configurações, como essa aqui, ó, configurações especializadas, que é uma coisa muito legal que tem aqui, ó,
que permite fazer uma calibragem inteligente. Então, se você tiver um celular Samsung ou mesmo Apple e você instalar aí o SmartThings, que é um app da Samsung, você pode calibrar o monitor usando o seu celular, mais ou menos como as Smart TVs da Samsung. O importante disso é que não funciona apenas permitindo calibração com o seu celular, que, convenhamos, é um pouco menos precisa do que quando você usa um dispositivo como esse. Afinal, ele tem um sistema de color management que permite configurar e validar todas as cores deles, fazer toda essa calibração, e isso é um diferencial dele. A Apple é mais restrita nesse sentido com o Apple Studio Display. Aí você me pergunta, mas Jackson, por que é importante calibrar um monitor se você mesmo disse que ele vem bem calibrado de fábrica? Bom, galera, com o tempo existe um fenômeno chamado Color Drift. Então a cor se descalibra ao longo do tempo e isso acontece ao natural. Conforme você vai usando, a cor vai perdendo um pouco da propriedade, vai descalibrando o monitor e por isso é importante vir um sistema de calibração interno ou para você usar um acessório ou mesmo usar o seu telefone para poder fazer isso corretamente. Bom, galera, como vocês notaram, eu não falei de games e outros usos mais casuais. Afinal, a gente está falando aqui de um monitor prosumer, que ele é mais profissional para o consumidor. Não é um monitor profissional, não é um monitor referência, não estou falando aqui de um Sony referência com dual IPS ou um Flanders, não. Esses monitores seriam absurdamente caros. Esse aqui é um monitor que traz features, traz boa qualidade de imagem para fotógrafos, editores de vídeo, para as pessoas que querem realmente ter a certeza que estão editando seus trabalhos num monitor que vai entregar cores precisas. Então ele tem essas características muito boas, mas o nível de brilho não é dos melhores, quer dizer, um monitor até, mas para o lado de TV nem tanto. O nível de contraste é interessante para o segmento e a gente não está falando de OLED, contraste infinito. Então tem trocas, mas para a categoria que ele se destina, ele entrega o que promete e entrega muito bem. Enfim, pessoal, é um monitor de nicho, mas que entrega o que promete. E tem algumas coisas que eu nem mencionei, por exemplo, ele gira e dá para trabalhar com ele em pé, como vocês estão vendo aí na tela. Ele também tem certificação Pantone nessa tela e, além de tudo, traz delta menor que 2, ou seja, é um monitor muito preciso. Tudo isso dito, é um monitor caro, porém, se você analisar o preço da concorrência, ele custa metade do Apple Studio Display. E se você botar todas as características que esse cara tem aqui, a tela fosca e o ajuste de altura no monitor da Apple, chega a custar 3 vezes mais caro do que esse cara aqui. Então, tudo isso considerado para esse segmento, pensando que a pessoa que vai comprar ele vai ganhar dinheiro com isso, talvez não seja tão caro assim. É um investimento na qualidade do seu trabalho. Mas me diz aí o que vocês acharam. Bota ali nos comentários e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.